Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, também conhecido por Reuel, que tem por significado amigo de Deus. Também é um descendente de Abraão. Em Gênesis 25, de 1 e 2 diz o seguinte: E Abraão tomou outra mulher. O seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, e Jocsã, e Medã, e Midian, e Isbaque, e Suã. Essa genealogia aqui acerca da revelação em que Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. Aqui tem Midian, né, que é avô de Jetro, que é sogro de Moisés. Então Midian, né, ele é o pai de Jetro, ele é avô de Jetro, né, e descendente de Abraão, um pouco mais distante, justamente porque Abraão casou com Quetura, né, e gerou filhos com Quetura, e assim está ali o Midian, que é avô de Jetro, né, conhecido como Reuel também, que é sacerdote pelos seus antepassados, né, em Midian, sacerdote midianita, onde os midianitas eles serviam tanto ao Deus de Israel, Jeová, né, o Yahvé, e outros adoravam a Baal. E Jetro, ele servia, né, a Yahvé, o Deus de Abraão. E também nós vemos aqui em Êxodo 2:18, e vindo elas a Reuel, que é Jetro, né, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? Elas estavam apacentando ali as ovelhas no pasto e tinha que levar elas para beber água. E aparece um pastor lá e querem impedi-las. E chega Moisés e as defende, tira a água, dá aos animais que elas estavam olhando, né, para beber. Eles bebem e assim elas retornam rápido para Reuel, né? Lá tá a Zípora e elas relatam quando Jetro pergunta por que tornaste tão cedo, né, antes da hora. Aí elas relatam, né, o acontecido a Jetro, dizendo: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância e abeberou o rebanho, né? E aí Reuel vai querer saber onde está esse homem, né? Ou seja, Moisés, né? E elas vai falar para ele, relatar, e ele vai mandar chamá-lo para recompensar,
dando ele a comer pão. E assim segue a história, né, de Jetro, Moisés e Zípora, e dá sequência aos conselhos de Jetro a Moisés em momentos de muita dificuldade, né? Também nós temos Números, capítulo 10. E também versículo 29, que vai dizer: Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vulo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Então aqui está um pouquinho da história de Jetro, né? Jetro, ele como nós já dissemos, é um pastor, né? Queneu, sacerdote midian, pai de Zíbora, que é esposa de Moisés, e ele é conhecido como um profeta, né, na sua religião drusa, né, por os seus ancestrais. Mas ele é sogro de Moisés, temente a Deus, e em tempos de dificuldades, né, desgaste, de batalha contra o adversário, ele pôde aconselhar Moisés, ele pôde orientá-lo, e assim Moisés, ouvindo ele, os conselhos, né? Então Moisés teve vitória na guerra, né? Moisés, ele era líder e estava liderando o povo de Israel, sozinho, julgando e ensinando a lei de Deus. E ele ficou sobrecarregado, né? Era o peso da liderança, que estava muito pesado, né, para ele, né? Aí é onde entra Jetro, que percebe, né, que Moisés estava se desgastando, e então ele vai aconselhar. Jetro vai aconselhar Moisés e vai dizer para Moisés, né, para delegar autoridade, né? E Jetro, ele vai sugerir que Moisés, ele delegasse aí a autoridade, né, a homens capazes e tementes a Deus para julgar, né, as situações mais simples no meio do povo. E Moisés assim vai fazer. Então eles vão olhar a qualidade, né, das pessoas para ser líder, que é os homens capazes e que são tementes a Deus, homens verdadeiros, né, que tenha sinceridade, que tinha capacidade, facilidade de resolver problemas, né, que temesse ao Deus verdadeiro e que tivesse, que odiasse a cobiça, que não fosse avarento, para que pudesse assumir ou receber a autoridade para liderar também. Nós temos também uma hierarquia nisso aqui, porque quando um homem sábio abre a boca para falar, é porque Deus vai agir na terra. Então o tolo, ele confia na sua força, nos seus argumentos, nas suas tolice, e vê a derrota. Mas o sábio, né, ele ouve, ele pratica e ele é abençoado.
Então, Jetro, ele propõe uma estrutura hierárquica para Moisés, né? Para que Moisés, como líder supremo, né, colocasse homens para que fossem líderes, né, ou ele delegasse autoridade para esses outros homens para liderar e resolver casos específicos. E dentro disso, Moisés seria o líder supremo. Quando nós dizemos líder supremo, é que era ele que dava as ordens e que todos os demais estariam obedecendo, né, as ordens deles e reportasse para eles os problemas que eles não conseguiriam resolver ou que fosse um problema maior, né, enquanto os problemas menores, menos importantes, eles mesmos resolveria no meio do povo. E só reportaria ao líder supremo Moisés aqueles problemas que fosse, né, difícil demais, que tivesse que tomar alguma atitude acerca de alguém. E assim foi feito. E eles foram abençoados. Dentro de todos esses conselhos, né, teve alguns benefícios para Moisés. E os benefícios, em primeiro lugar, nós temos o alívio, né, porque liderando aquele povo que não era pequeno, era numeroso, sozinho, tantos problemas e dificuldades. Quando Moisés ele desenvolve líder, aí ele se alivia, né? Divide o peso da liderança com alguns homens capazes e tementes a Deus. E em segundo lugar, eficiência. Ele tem assim, né, tempo para poder conseguir julgar, liderar com mais facilidade. Então ele tem mais eficiência no seu trabalho, no seu desenvolvimento. E nós temos também a parte mais importante, que é o desenvolvimento de líder. Com o conselho de Jetro, Moisés pôde desenvolver lideranças, dizendo assim, no seu ministério. Então, esse era Jetro. E ele pôde aconselhar Moisés, que teve sucesso, né, na sua liderança. Então, que Deus abençoe. Espero poder te ajudar em alguma coisa a desenvolver aí também o seu conhecimento acerca de Jetro e de Moisés. Forte abraço e até mais.